fatos sobre a obediência de Jesus. Assiste comigo esse vídeo até o final, deixa seu like, deixa seu comentário. Pastor Osiel Gomes, assiste comigo. Eu vou falar 4 coisinhas que mostram o quanto Jesus era obediente. Só vou ler aqui, observem bem, 4 coisinhas. A Bíblia diz: primeiro, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando esteve na terra, Jesus quis ser grande, Jesus quis ser famoso, Jesus quis ser o bambambam, Jesus quis dominar tudo, Jesus se entrou na conversa dos outros. E por que tu quer ser grandão? Irmão, me segue. Tem irmão que bota coisa aqui para mim e diz: pastor, me segue. Olha para cá. Se Deus está contigo, rapaz, e se você serve a Ele com obediência, Ele tem um ministério para você, Ele tem uma bênção para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O qual, olha aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Vamos lá para mim encerrar. Olha aqui. Que sendo em forma de Deus. Nós temos 2 palavras aqui: morfe, que é uma aparência real, duradoura, e esquema, uma aparência física, mas também uma aparência que pode ser temporária. Jesus era um servo temporário, Jesus era um servo humano, mas ele sabia que era Deus. Mas não servia como Deus, servia como servo. Primeiro, não tinha sentimento de grandeza. Segundo, era Deus, mas não servia como Deus. Aqui é o Cristo pré-encarnado, em forma de Deus. Terceiro, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma aparente. Mas alguns doutores em grego que diz que o Paulo repete o morfê para dizer que ele toma a forma de servo, sabendo que era Deus, mas não usa essa prerrogativa. Terceiro, quarto, humilhou-se. Essa humilhação, alguém perguntou para um teólogo: pastor, o que é uma pessoa humilde? É aquela que olha para dentro do seu interior e se acha indigna, não se acha digno. A pior coisa é um crente que se acha. A pior coisa é um professor que se acha. E essa palavra humildade é a palavra tapei-nos. Tapei-nos é uma palavra que quer dizer o que está embaixo. E eu associo com tapete. O tapete pode ser da Índia, o tapete pode ser do Sudão, o tapete pode ser dos Estados Unidos, mas é tapete, é para a gente botar o pé e pisar em cima. Tu pode ser o maior tapetezão aqui bonito, mas nós pisa em cima. E se tu tiver humildade, tu aguenta. Jesus humilhou-se na forma de homem. Aí agora tem uma coisa: ele não apenas tomou a forma de servo, ele vai até a morte, e morte de cruz. Para encerrar, Jesus serve como exemplo supremo, porque primeiro, ele não serve como Deus, ele serve como homem. Segundo, ele quer fazer a vontade do Pai, nem que morra. Mateus 26, 39, se possível, mas se não, faça a tua vontade. João 5,30, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então escute, obediência suprema é que você não prioriza a sua vontade, o seu querer, o seu jeitinho. Irmãos, olhe para mim aqui, para mim encerrar. Escute bem, essa questão de obediência que vocês vão trabalhar aqui esses dias, obedecer melhor, é tão simples. Diga comigo para mim encerrar agora. É tão simples. Vamos lá, é tão simples. Vai lá, é tão simples. Só quem tem boca, é tão simples. É tão simples. Vocês sabiam? A gente pensa que Deus vai guiar o crente
por uma revelação mística, um anjo descendo aqui, uma glória. Olha o Salmo 23, 2. Guia-me suavemente. 1 João 5, 2, 3. Os teus mandamentos não são pesados. Essa palavra obedecer é uma ordem que vem de Deus. Obedeça, porque não tem mistério. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês, como a bênção está no obedecer. O Naamã era o quê? Encerra comigo essa passagem. O Naamã era o quê? Segundo Reis 5, ele era o quê? Ele era o quê? Grito bem alto, ele era o quê? Ele era um general. Comandante fraco ou pesado? Comandante fraco ou pesado? Pesado. Pequeno ou grande? Grande. Mas era o quê? Leproso. Eu vou só mostrar para vocês como é essa naturezazinha nossa. A menina contou que tinha um profeta. Aí ele vai para o rei manda a carta e vai até o Eliseu. Olha para cá, quem quer bênção? Quando chega no Eliseu, Eliseu não sai de dentro de casa e só manda uma palavra para ele. O que foi que ele disse para ele? Vai no Jordão e o quê? Mergulha 7 vezes. Era para fazer o quê, pastor Elidônio? Só mergulhar 7 vezes. Olha o segredo aqui. Era só para mergulhar 7 vezes. Quando ele sai, ele diz: que cara mal educado, nem me recebe, leproso, doente. Porque, irmão, se eu estou para morrer e se eu quero a cura, nem que ele não saísse, mas mandasse eu ir para ter milagre, eu ia. Que cara mal educado, não saiu. Olha para cá. Pensei que ele ia sair, está lá no capítulo 5, verso 11. Pensei que ele ia sair, pensei que ele ia descer, pensei que ele ia jogar um óleo, pensei que ele ia esfregar, pensei que ele ia fazer uma rezinha, pensei que ele ia fazer algo, nem me recebeu. Vamos embora. Doente. E tem muito crente que não recebe bênção porque não tem a obediência verdadeira. É doente da teimosia. É doença da opinião. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É a opinião. O que estraga o trabalho de Deus é a opinião. E a opinião vem de gente que não gosta de orar. Quem mais traz opinião é auxiliar, é encrenqueiro e crente que bota banca na obra. Você não vê nenhum crente sincero, humildezinho, está com negócio de opinião. E Paulo diz: larguem essas opiniões de mão, quenodoxia e essas heresias. Está aqui no texto. Está aqui no texto. O Naamã, bora embora. Aí um dos servos olhou e disse assim: mas meu senhor, ele não te mandou fazer nada pesado. Por que o senhor não vai? Olha, obediência é simples, gente. Obediência é simples. O que a Bíblia tem de obediência é simples. Vai. O que custa o senhor? Só que como Deus conhecia o coração de Naamã, e ele sabia do orgulho dele, e Deus falou para Elias, era para ele tomar só um banho, mas Deus mandou ele tomar quanto? Para tirar a ruindade dele. Tem crente que Deus precisa dar peia nele, não é 2, nem 3, é 7. Só para ele aprender a obedecer. Ele poderia banhar uma vez, mas ele vai mergulhar quantas? 7. E ele ainda diz assim: tantos rios bons na minha terra, e ele manda eu banhar nesse rio, água suja. Mas deixa eu dizer uma coisa. O homem diz: mas meu senhor, o senhor não precisa da cura, o que custa? E quando ele dá o último mergulho, a pele sai como a pele de uma criança purificada por causa da obediência. Glória a Deus. Olhem para cá. O Senhor testa a nossa obediência, pastor Elidônio. João 21, 6. Jesus chegou e disse: lancem a rede para o lado direito. E eles disseram: trabalhamos a noite toda, estamos exaustos, estamos cansados. Mas obediência não leva em conta o cansaço.
Obediência não leva em conta o tempo. A obediência é você obedecer e Deus traz um milagre para a tua vida e para a tua casa. Fique de pé. Deixa eu dizer uma coisa agora. Coloque aí a Bíblia na cadeira. Fique de pé. A última coisa desse texto, digam comigo: Jesus, por causa da obediência. Agora isso aqui é pesado. Diga bem forte isso. O inferno vai ouvir o que nós vamos dizer aqui agora. Jesus, por causa da obediência, ele vai receber, primeiro, uma adoração universal. Ele vai ter a ascensão dele, ele vai ter a glorificação depois da ressurreição. Mas olhem para cá, o nome de Deus, Jeová, que é do tetragrama hebraico, que não tem vogais, é o nome de Deus, o Deus que existe, que até a Septuaginta traduziu esse nome para Kyrios, e Kyrios era o nome grego de Senhor. O imperador romano era Senhor, o pai na casa era Senhor, o dono de terra era Senhor, o dono de escravo era Senhor. Mas a obediência de Jesus até a morte, e morte de cruz, lhe deu uma posição de Senhor no céu e na terra. Glória a Deus. Ninguém chega aqui se não obedecer. Eu só estou aqui porque obedeci. E eu tinha tanta coisa para dizer a vocês, que eu poderia não estar aqui pela minha saliência, pela minha pressa. Pastor Raifran, um dia eu estava em Bacabal, e eu estava com o pastor Pedro Aldi, tinha vários pastores. E o pastor Joaci chegou e disse assim: pastor Pedro, eu quero uma palavra com o senhor. Aí ele disse: pô, não, pode falar aqui. Ele disse: não, eu quero que esse menino saia. Irmão, me deu uma raiva, porque ele falou comigo, pastor Elidono, me desprezando. Esse menino, eu quero que esse menino saia. Aí o pastor: não, pô, o pastor Zé é nosso aqui. Não, eu não quero que ele fique. Aí eu me levantei, já ia sair, me deu vontade de eu voltar. Olha como é as coisas. Aí uma voz disse dentro de mim: fica na tua. Fica na tua. Aí pronto. Depois ele passou por mim, aí olhou assim para mim e sorriu. E depois me convidou para o Tirirical. Agora imagine os senhores: pastor, o senhor me respeite, eu também sou dessa seadema, eu tenho credencial, meu número. Eu vejo dele aí. Esse é o pior besta. Humilhai-vos na hora certa. Quem glorifica a Deus? Obedecer é melhor, gente. Obedecer é melhor. Fique na obediência, que Deus vai te dar vitória. Deus vai te levar onde você nem imagina quando você obedece. A Bíblia diz que o Senhor Deus pegou Jesus e disse: a tua obediência te leva a ser o Senhor dos céus e da terra, e vai ter uma adoração universal. Olha o tanto de crente aqui, levante a mão e adore a Jesus esta noite. Ele é Senhor por excelência. Que Deus abençoe esse evento. Vamos dar as mãos unidos, vamos orar juntos. E se tem uma pessoa para Jesus aqui, venha. Jesus te ama. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, venha. Já deu a mão aí ao seu irmão? Vamos levantar as mãos unidos. Unidos, 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 unidos. O mundo não está ligando mais para a palavra obediência, mas nesta noite cale-se o inferno, e a voz de Deus vai bradar esses dias aqui: o obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, fala com os teus filhos.
derrama da tua glória, que o espírito de rebeldia, que o espírito de atrevimento, que o espírito de insolência bata em retirada, e que o espírito de humildade, de graça, de vitória, de comunhão reine aqui agora. Senhor, abençoa teu povo, abençoa teus filhos, usa os pregadores, abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja, em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele o exaltará. Aprenda com a obediência de Cristo. Aprenda a suportar como Cristo suportou por mim e por você. Você consegue. Jesus lhe dá graça para isso. Às vezes tem muitas pessoas que dizem: é difícil obedecer certas coisas. É difícil engolir certos sapos. Mas aí peça a graça para o Senhor, meu irmão. A graça de Deus nos leva a fazer coisas extraordinárias. O próprio Deus, o próprio Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Com o Espírito Santo de Deus te consolando, te dando graça, te fortalecendo, te ajudando, te santificando, você conseguirá sim obedecer. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Peço para você deixar o seu like, peço para você deixar o seu comentário, peço para você se sentir no coração de Deus, se inscrever no nosso canal, para você ouvir mais palavras como essa. Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.